Filipenses capítulo 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever outra vez as mesmas coisas, e é segurança para vós. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever outras vezes as mesmas coisas, e é segurança para vós. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 5, verso 11, do qual temos muito que dizer e de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta só de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Abra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com mantimento, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém. Irmãos, eu estou para conhecer alguma coisa melhor do que a Bíblia. Eu ainda não conheço. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, né? A palavra Bíblia é um plural da palavra biblion, vem do grego. Biblion é um livro, Bíblia, livros. São 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Assuntos de todas as ordens: filosofia, história, poesia, geografia, antropologia, ciências. Você encontra revelações, profecias. É fantástico, é fantástico. E ela nos conta coisas muito interessantes. Aqui nós lemos alguns textos que falam da relação de Paulo com algumas das igrejas e também do escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus nós não sabemos quem é, porque não assina, não há nenhuma referência no texto de quem tenha sido. Então há quem acredite que foi Paulo que escreveu. E tem bons argumentos. Outros teólogos dizem não pode ser Paulo, e apresentam muitos argumentos e sugerem que a autoria seja de Apolo, que também era eloquente, era um missionário, era uma daquelas pessoas muito ativas nessa época. Outros admitem outros escritores, mas o fato é que o escritor de Hebreus compartilha da mesma visão que Paulo tinha da maioria das pessoas que compunham as várias igrejas. E aí Paulo, ele chama essas igrejas, esses irmãos, carinhosa, mas preocupadamente, de crianças. E aí a gente tem que pensar no que é uma criança. Irmãos, nós nascemos crianças, mas com o tempo nos desenvolvemos. A gente se desenvolve, não é? E deixa as coisas de criança. Paulo, escrevendo um pouco para frente em 1 Coríntios, ele vai dizer: quando eu era criança, eu agia como criança, mas quando eu cresci, eu deixei de agir como criança. A criança, ela precisa de um alimento que seja de fácil digestão, de fácil absorção pelo organismo, que promova o crescimento do seu corpo e que produza também condições para que a psique possa se desenvolver. A criança, então, ela acaba começando a tomar leite, normalmente o leite da própria espécie, o leite da mãe, ela mama,
ali vem todos os anticorpos, vem tudo o que ela precisa, mas quando ela cresce um pouco, a mãe já entra com outro tipo de comida, com a papinha, com a frutinha raspadinha, depois vai dando um caldinho de carne, uma carninha bem batidinha, bem moidinha, e a criança começa a comer a comida sólida, e aí a criança, ela entra numa fase em que ela já come a comida sólida, mas ela começa a fazer algumas coisas, né? Você põe a comida para a criança, você põe arroz, feijão, macarrão, salada e bife. Ela come o bife e ela deixa o resto. Se ela gosta da salada, se ela gosta da verdura que você fez, ela come aquilo e o que ela não gosta, ela deixa de lado. Antigamente, os pais eram mais atentos, tinham mais tempo, e então a mãe fiscalizava e dizia, tem que comer tudo, e se não comer tudo, vara em cima, e a criança chorava, mas comia, e aprendia a gostar de coisas, né, que muitos adultos acabam não gostando, mas a criança aprende. Hoje, dada a necessidade de trabalhar fora, dada a necessidade de descansar no pouco tempo que tem tanto o marido como a esposa, quase sempre deixam a criança comer o que quer. Não quer comer arroz e feijão? Então aproveita e come um biscoitinho recheado, come chips, né? Come esses salgadinhos que vem, e enche a criança de bobagem, e a mãe se engana, o pai se engana, porque olha, vê aquele menino gordinho, bonitinho, mas aquilo é igual um balão, tá cheinho, mas se fizer, puf, ele explode. Na primeira onda de frio que vem, o menino não respira, está com faringite, está com bronquite, está com asma, e se pisar no chão com o pé descalço logo de manhã, resfria, e é aquele menino gordo, mas é aquele menino fraco. Então a criança, ela tem essa coisa. A criança tem outra característica. As crianças têm a fase da birra. Meu Deus, se tem uma coisa chata de se ver, é uma criança birrenta, né? Aquela criança que tem força para colocar o que ela quer, e o pai e a mãe não têm força para conter esse desejo desmedido da criança, e a criança deita no chão e chora e grita e puxa o pai, e tem criança que chega a bater, dá tapa, arranha, e os pais enfraquecidos ficam, meu bem, meu príncipe, faça assim não, filho, o que fulano vai achar, o que a visita vai achar, e a criança continua fazendo, e vira aquele capetinha, desculpe a palavra, mas é aquela criança chata, enjoada, aquela que você quer longe de você, porque não é uma criança obediente, é uma criança que faz o pai passar vergonha, faz a mãe passar vergonha. É uma outra característica da criança, a rebeldia. Em algum momento ela surge no coração, tanto para não comer o que deve, como também para resistir. A criança, ela faz teste com aquele que toma conta dela. Ela oferece uma resistência ao pai e à mãe, para ver se o pai e a mãe vão colocá-la no devido lugar, e pais e mães enfraquecidos pela culpa de não estarem presentes como gostariam, como deveriam, como poderiam, acabam cedendo a essas crianças. A criança, além de birrenta, além de não se nutrir, ela tem uma outra característica. A criança não sabe bem o que quer da vida, não sabe. Sabe, você diz para a criança, o que você vai ser quando crescer? Ela diz, lixeiro, porque ela acha o uniforme do lixeiro a coisa mais linda do mundo, aquele laranjado maravilhoso, ela fica apaixonada, eu quero ser lixeiro. E aí no outro dia você encontra com ela e diz, e aí ainda quer ser lixeiro? Fala, não, eu quero ser médico. Você vai sair de um e vai para o outro extremo. E você encontra ela, cada dia ela tem um sonho, tem uma fantasia. Havia um desenho animado alguns anos atrás, muitos aqui assistiram com certeza, outros não, por serem mais novos, chamava-se O Fantástico Mundo de Bob, e o Bob desenhava na cabeça dele as coisas mais esqualidas, as coisas mais sem forma, mais esquisitas, e ele acreditava que dava certo, e aí ele fazia. As crianças, elas têm planos mirabolantes, mas não têm o pé na realidade. Então a criança não tem noção de realidade, elas acreditam em alguma coisa e elas querem investir. Se você deixar, ela vai, faz e morre, se machuca. É preciso conter essa criança. Outra coisa que a criança tem como característica é a falta de persistência. A criança começa alguma coisa, ficou difícil, ela passa para frente. Simone, minha esposa, tem um sobrinho que no meu coração eu adotei, né? E quando ele era pequeno, hoje é um homem maior do que eu, trabalha, mas
A gente estava uma vez jogando videogame, ele tinha um carrinho azul e eu tinha um carrinho vermelho. E ele não era muito de videogame, né? E a gente está lá, e ele batia toda hora e perdia, e eu passava, claro, né? De repente ele virou para mim, olhou e falou assim, segura, me deu o joystick dele, pegou o meu e continuou como se o carrinho lá fosse dele. Porque o meu estava na frente, agora era dele, ele não tinha persistência nenhuma, trocava, pronto, minha realidade mudou, vai embora. A criança vai na casa dos outros, gostou de um brinquedo, ela pega, põe no bolso e leva para a casa dela. Ela não está muito preocupada com as coisas, são características da criança. Paulo diz, quando eu era criança, eu agia como criança, eu era desse jeito. Mas eu vi que se eu permanecesse criança, eu seria um aleijado, eu seria um retardado, haveria alguma doença psicológica instalada em mim. O corpo cresce e a mente tem que crescer, a visão do mundo tem que crescer. O adulto consegue amealhar um conjunto de informações que vai formá-lo como um indivíduo perfeito, então ele larga as coisas da criança. Já pensou o que é você ter barba na cara, 20, 25 anos, e ainda fazer e falar coisas de criança e não ter persistência e ser birrento e ninguém conseguir te convencer de nada e você agredir seu pai, sua mãe ou quem está com você porque simplesmente você não consegue resistir à frustração, ao não? É preciso crescer. Paulo usa esta analogia da criança tanto em Coríntios como em Filipenses, e ele diz para as duas igrejas, e o escritor de Hebreus também vai dizer, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam ter sabedoria, o tempo passou e o tempo cobra de vocês que espiritualmente vocês tenham se tornado sábios, que vocês saibam discernir as coisas. Irmãos, criança não sabe discernir valor. João e o pé de feijão. Vocês se lembram de João e o pé de feijão? João era um menino, você se lembra? João era um menino, você também se lembra, muito pobre, só tinha uma mãe viúva, morava num casebre, só tinha uma pequena vaquinha que não dava muito leite, não era lá essas coisas, não era uma holandesa, né, que dava 40 litros de leite, mal dava ali meio litro a cada dia, 1 litro a cada 2 dias. E chegou o dia que não tinham mais comida, não tinham nada dentro de casa. A mãe então resolve sacrificar a vaca e diz para João, vá até o mercado e venda essa vaca e traga o dinheiro para que a gente possa sobreviver mais um tempo. João pega a única vaquinha, o único bem que eles têm e vai para o mercado, mas no caminho encontra com alguém. E esse alguém diz, o que você vai fazer, menino, com essa vaca? E ele diz, eu vou vender essa vaca, porque nós somos pobres, eu e minha mãe precisamos desse pouco dinheiro para sobreviver. E aquela pessoa astuta que era, disse, olha, eu tenho algo melhor do que dinheiro, eu tenho aqui um saco, enfia a mão assim, tira um saquinho do bolso e diz, são feijões que eu tenho aqui, feijões mágicos, esses feijões podem mudar a sua vida. E João fica encantado e aquele homem diz, olha, eu troco com você pela vaca. Eu vou tomar prejuízo, mas eu assumo isso para te fazer o bem. Eu sou uma pessoa muito humana, então você leva os feijões mágicos e eu levo essa vaca magra, feia, que não dá leite. E João aceita, ele não tem noção de valor. Ele troca, ele pega a vaca e dá a troco de um saco com meia dúzia de grãos de feijão, e ele volta para casa todo alegre, e a mãe diz, o que é que você tem no saquinho? É dinheiro, são moedas de prata, de bronze, de ouro, o que é que você tem aí? Por quanto você vendeu a vaca? E ele joga alguns feijões sobre a mesa e diz, eu troquei por esses feijões. A mãe diz, menino, o que você fez? A gente estava numa situação ruim, agora nós estamos numa situação péssima. É claro que criança faz essas coisas. Paulo diz, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deveriam conhecer o valor das coisas. As coisas espirituais valem muito mais do que as coisas naturais. As coisas naturais, elas perecem por si só. Irmãos, é tão interessante, porque tem 3 momentos na vida da gente em que a vida da gente é oferecida a Deus. Quando você nasce, aquele que te trouxe ao mundo, aquela que te trouxe ao mundo, ou aquele que se torna responsável por você, não importa qual seja a confissão da sua fé, ela pega você e leva diante do divino. Seja católico, seja umbandista, seja evangélico, seja o que for,
mas apresenta Deus e diz: alcancei do Senhor um filho. Deus, muito obrigado, eu sei que essa criança veio do Senhor. É um primeiro momento, alguém nos apresenta, e quando a gente morre, também alguém chega e diz: Deus, recebe. Nós devolvemos ao Senhor, pertence a ti, veio do Senhor e volta para o Senhor. E às vezes há um ofício com 7 dias, com 30 dias. Cada religião, cada tradição religiosa tem a sua forma de lidar com essa consagração daquela pessoa que partiu. A terceira forma é aquela única em que nós mesmos podemos nos oferecer a Deus, que nós em algum momento dizemos: Deus, eu deixo tudo que está nesse mundo, porque eu entendo que tudo que está nesse mundo se perde, tudo que está nesse mundo acaba. O amor que alguém me devota vai acabar, o amor que eu juro a alguém vai acabar. O dinheiro pode me fazer alguns favores durante um tempo, mas depois não pode mais. O corpo responde muito bem aos meus comandos, levanta peso, corre, sobe árvore, voa, mergulha, desenha, pinta, canta, toca, faz 1000 coisas, trabalha, produz, mas em algum momento esse corpo falha, em algum momento esse corpo não aguenta mais. O peso de um gafanhoto, como diz a palavra de Deus, é demais. A pessoa não consegue ficar ereta, ela fica pesada porque a sua coluna não aguenta mais o peso dos ombros, da cabeça. E a pessoa vai ficando pesada, ela não pode mais comer, e aquilo que a alegrava, e eu vou te falar, se tem uma coisa que alegra a gente é uma mesa farta, não é verdade? Como é bom a gente sentar para conversar. Eu não sei você, eu sou mineiro de coração, mineiro da unha, do pé, o fio último de cabelo. Se eu sentar para conversar com você, e você colocar uma garrafa de café e um queijo, irmão, nós vamos conversar até acabar o queijo e acabar o café. E se você for esperto, você não faz outra garrafa de café, porque eu não vou embora. Então, quer me mandar embora? Tira a garrafa de café e tira o queijo, porque eu vou tirando aquela fatia tão fininha, que se você soltar, ela vai fazer assim, ela vai cair assim, de tão fininha, mas eu como o queijo todo, de fininho em fininho, e batendo papo. Como é bom conversar comendo queijo e bebendo café. Depois é uma azia, depois da segunda garrafa de café, mas é bom. Jesus gostava também de uma mesa. A criança, ela gosta de mamadeira, ela não gosta de uma mesa farta, mas precisa gostar. Irmãos, Paulo então vai dizer, junto com o escritor de Hebreus: atendendo ao tempo, vocês já deviam ter desenvolvido a capacidade de perceber que o alimento sólido é todo o valor que vem da espiritualidade. É a presença de Deus. A única coisa que não vai envelhecer é a sua experiência com Deus. A única pessoa que não vai falhar com você é Deus. A única pessoa que vai estar com você no leito de morte é Deus. Ontem eu estava num evento, um aniversário, e havia ali uma senhora crente, e ela disse: olha, eu me desiludi com o mundo artístico, pensei em suicídio porque perdi toda a minha razão de viver, fui alcançada por Jesus e depois eu tive um AVC, um derrame. Fui para uma UTI e fui entubada, fiquei em coma. E ela disse: saiba que quem está em coma ouve tudo. Eu estava em coma e não controlava o meu corpo, mas eu ouvia, e eu ouvia os médicos conversando e dizendo: essa não tem mais jeito, essa não volta mais. Mas ela já tinha uma experiência com Jesus, ela sabia que para além dos limites do homem, porque tudo que é do mundo dos homens passa, acaba, há um Deus que é eterno. E ela disse: Ele vive dentro de mim, Ele está aqui comigo. O médico não sabe que eu estou ouvindo, o médico não consegue ver um movimento meu, porque eu não consigo fazê-lo, há um tubo na minha garganta. E ela disse: Senhor Jesus, se lembra da tua serva, olha para mim, Senhor, tem misericórdia, ninguém pode chegar aqui, mas o Senhor já está aqui. Irmãos, ela disse que num dia, enquanto a enfermeira lavava o corpo dela com aquele algodão cheio de álcool, ela tentou falar, os seus olhos começaram a abrir, a enfermeira tomou um susto, mandou chamar a equipe médica, vieram os médicos, tiraram aquilo, e depois de um tempo o médico disse: olha, fica sabendo que você vai ter que fazer fisioterapia porque o seu rosto está todo torto,
Você vai ter que fazer fonoaudiologia, porque você não vai falar mais. Ela cantava. Deus tirou dela o canto, Deus tirou dela a beleza, Deus tirou dela a funcionabilidade. Mas sabe o que ela disse? Ela disse: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, Tu és o Deus acima de todos os diagnósticos, acima de todos os tratamentos. O Senhor é aquele que diz e acontece, e quem é que diz e assim acontece sem que o Senhor o permita? Ela clamou ao Deus verdadeiro, ela clamou àquele que morreu por ela na cruz do Calvário, irmãos, e naquele momento, algo aconteceu dentro dela, e quando o médico voltou, o médico se assustou e disse: o que aconteceu? E ela olhou para o médico, assustado, e o médico disse: o seu rosto está perfeito. E ela disse: eu não sei. O médico disse: fala. Não apenas está perfeito, mas voltou a falar: como é que isso aconteceu? Me conta. E ela disse: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo é vivo, o Deus a quem eu sirvo me visitou e fez misericórdia para com a sua serva. Ah, meu irmão, quando nós começamos a entender que o alimento sólido é a nossa relação com a espiritualidade, Paulo vai dizer: atendendo ao tempo, vocês deviam ser mestres, mas ainda tem necessidade que se vos dê o leite. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios: não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Essa é a outra característica da criança. A criança é teimosa. E aí Paulo diz: vocês são teimosos, e eu vou falar as mesmas coisas até que vocês aprendam, porque é segurança para vocês que eu repita. Vocês ainda não podem comer o alimento sólido, eu vou dar para vocês o alimento basilar, básico, eu vou dar para vocês o leitinho. Irmãos, quais são os ensinamentos que são leitinho? Primeiro, honrarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e de todos. Não terás outros deuses diante do Senhor. O Senhor não divide a sua glória. A glória de Deus pertence só a Ele. Não ache que o que você conquistou porque você é bom, porque você trabalha muito, porque você estudou. Olha, está cheio de gente estudado aí que não consegue ganhar o pão de todo dia. Está cheio de gente com muito dinheiro que não consegue desfrutar do seu dinheiro. Está cheio de gente muito inteligente que não consegue achar o caminho na vida. É Deus quem coloca na nossa vida o pão na nossa mesa, o teto na nossa cabeça, alguém do nosso lado. É Deus quem abre o nosso caminho, é Deus que nos dá sabedoria. Toda honra e toda glória precisa ser dada ao Senhor. Então, no seu coração, na sua mente, declare diante de Deus: Tu és o meu Deus e eu dependo do Senhor, eu glorifico o Senhor. Se eu estou aqui por causa da Tua misericórdia. Irmão, dê glória ao Senhor, amém? Amém. Segunda coisa, irmãos, não se vingue. Não se vingue. A nossa natureza é: bateu, levou. Né? Alguém pega aquele mandamento lá, né? Não é mandamento, mas a pessoa entende como mandamento. Ela abre a Bíblia e lê lá assim: está escrito: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida. Mexeu comigo, levou. Está escrito: dai e dar-se-vos-á. Não, não é isso que está escrito. Ali está falando de dar alguma coisa a Deus e você receber de volta. Não é alguém te fazer o mal e você pagar o mal. Não, você não pode pagar o mal com o mal. A vingança pertence ao Senhor, é Ele que retribui, ponto. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. Não fala mal de quem falou mal de você. Terceira coisa, o dízimo pertence ao Senhor. Irmãos, quem sou eu e quem é você para que nós venhamos a produzir alguma coisa? Quem? Você pode produzir alguma coisa de você mesmo? Você pode fazer o seu tamanho crescer meio centímetro? Você pode mudar a cor do seu cabelo? Pastor, eu sei, eu vou lá na Mari, ela tinge o meu cabelo, eu passo na Marcinha, ela muda meu cabelo de cor, eu vou lá nas meninas, e elas, a Selma e a Tina, vão mudar meu cabelo? Não, isso é disfarce. Sabe o que tem debaixo da tinta? Cabelo branco. Sabe o que tem debaixo desse cabelo esticado? Cabelo enrolado. É só perder o efeito da química, volta a ficar enrolado e branco. Você não consegue mudar um cabelo, não consegue. Nem a Thalita consegue fazer um negócio desse. Se você não consegue resolver, quem é que muda tudo na sua vida? É o Senhor.
Se você não consegue pôr o pão na sua mesa, é Deus que coloca, você vai negar a Deus a devolução do que é dele? Pastor, mas o que Deus vai fazer com o dinheiro, irmãos? Ele não vai fazer nada, mas com a sua fidelidade Ele vai fazer tudo. Ele vai esfregar na cara do diabo que você é fiel e que o diabo não te venceu. Ele vai dizer para o diabo: olha, o meu servo, a minha serva não se vendeu ao diabo, é dizimista. Quando você é dizimista, você está dizendo é para o diabo e para os demônios: eu sou de Deus, tudo que eu tenho vem do Senhor. O Senhor é o meu guardião, é o meu mantenedor, é quem me sustenta. É uma declaração, e é claro que a obra do Senhor pega esse dinheiro e ela usa esse dinheiro para que ela cresça, para que ela alcance outras pessoas e para que ela edifique vidas. Óbvio. A outra coisa que o Senhor não abre mão, irmãos, de forma nenhuma, é que nós não estejamos na igreja. O Senhor não abre mão que a gente esteja na igreja. Tem gente que diz: eu quero Deus, mas eu não quero igreja. Religião é uma instituição falida. Não, eu não preciso de ritos. Eu não preciso. Para de conversa do diabo, isso é conversa do diabo. O homem é um ser religioso por natureza. O que significa religião? Num primeiro momento significa religação. Nós tivemos uma ligação em Adão para com Deus. Adão pecou, a ligação foi quebrada. Jesus veio, Ele nos religou. Então alguém que diz: eu não quero religião, eu quero Jesus, está no meio de uma mentira. Porque se eu tenho Jesus, eu tenho religião. E se eu tenho religião, eu tenho ritos. Eu tenho o partir do pão, eu tenho a comunhão no sangue, eu tenho o vinho que eu bebo, eu tenho o batismo, eu tenho a palavra, eu tenho o cântico, eu tenho todo um cerimonial, eu tenho a apresentação a Deus, eu tenho tantos ritos maravilhosos. Como é bom você poder se ajoelhar na presença do Senhor, como é bom orar ao Senhor, como é bom ficar em silêncio na presença do Senhor. Tudo isso faz parte da religião. O Senhor Deus diz: submetei-vos aos vossos pastores, porque zelam pelas vossas almas como aqueles que vão prestar contas a Deus. Aí alguém vem e diz: mas eu não quero estar na igreja, eu quero estar solto. Olha, eu vou te falar uma coisa: fruta solta não cresce, não amadurece, não chega na perfeição. Vocês conhecem limão siciliano? Parece uma laranja. Que troço bonito que é o tal do limão siciliano. Irmãos, há um tempo atrás eu plantei um pé de limão siciliano, plantei outras coisas cítricas também, mas plantei um pé de limão siciliano, e ele gostou do lugar. Ele gostou da oração, ele gostou da água, ele gostou de tudo, porque ele cresceu e jogou galhos para todo lado, e um dia saiu um limãozinho. Que alegria! E depois saiu mais alguns limõezinhos, e aquele limãozinho que saiu primeiro começou a crescer, e eu comecei a ficar preocupado, porque ele só crescia e não ficava maduro. Eu sei que ele é amarelo clarinho, e ele crescendo, a gente ia para Belo Horizonte, voltava a Três Marias, vinha para Belo Horizonte, ia lá no pé de limão, o limão estava lá, jogava veneno para matar formiga, jogava fertilizante, jogava água, e o pé de limão, e o limão só crescendo, e eu pensando comigo: quando é que esse limão vai parar de crescer? E ele vai ficando do tamanho de uma laranja. Ele chegou num tamanho enorme, ficou grande, grandão assim. E aí a senhora que joga água lá, né, todo dia pra gente, chegou e disse assim: pode apanhar esse limão não passa disso não. Eu falei: passa, ele vai ficar amarelo. O limão siciliano é amarelo, esse daí não vai ser o único limão siciliano verde, ele tem que ser limão siciliano amarelo. Irmãos, eu vim para Belo Horizonte, 15 dias depois eu volto lá, cadê o limão? Sumiu o limão. O limão sumiu. E aí ela chega para mim e diz assim: um dia de manhã eu vim jogar água, e esse limão havia se desprendido do pé, e eu guardei para vocês, porque eu sei que vocês esperavam esse limão. E ela foi à casa dela e trouxe o limão amarelo mais lindo que eu já vi. Eu fiquei alegre. Eu ainda não chupei do limão, eu não provei daquele limão, mas eu fiquei feliz, porque o limão atingiu a sua maturidade, e quando ele atingiu a sua perfeição, a sua maturidade, ele se desligou. Sabe quando é que você parte dessa vida para a próxima? Quando você amadurece, quando você chega na perfeição. Até lá você tem que estar ligado no pé. Então não dá para você dizer: hoje eu vou na Lagoinha, agora eu vou na Assembleia, pastor, hoje tem o Silas Malafaia na Getsemane, estou indo para lá. Para de ser criança.
Você não pode ficar se desligando e ligando. O pé de limão, ele deu tudo que o limão precisava, e o limão foi crescendo, e no dia que o limão ficou amarelinho, ele se desprendeu naturalmente. A gente não troca de família. Cansei de ser família Nunes e Chagas, agora eu quero ser Carvalho, eu agora quero ser Carvalho. Que isso? Não, eu não aguento mais ser Silva. Você já reparou quanto Silva que tem? Todo mundo, todo lugar que você vai tem um Silva. É Silva aqui, Silva ali, Silva colar, Silva aqui. Não quero mais ser Silva. Então o que você quer ser? Eu quero ser Souza. É a mesma coisa, tem Souza para tudo quanto é lugar. Não, mas eu quero ser Souza. É assim, irmão, você começa a assinar do nada. Cansei. Eu acho que Gutenberg é um nome bonito. Eu sou José da Silva. A partir de hoje eu vou assinar todos os meus documentos José Gutenberg, porque Gutenberg é bonito, né? Todo mundo, Gutenberg, é alemão, né? Você pode até arranhar a voz. Gutenberg, é um troço, não é legal? Você não faz isso. Você não faz isso. Então você tem que estar debaixo de um pastorado, você tem que estar debaixo de um aprendizado. Sabe qual é a característica do pai e da mãe para com a criança? Corrigir, ensinar, redirecionar, consolar, chamar a atenção, puxar a orelha, puxar a varada quando necessário, ajudar, estar ali. Submetei-vos aos vossos pastores é outra coisa que você precisa. O seu pastor tem que chamar a atenção. Paulo diz, eu não canso de falar as mesmas coisas, porque a segurança para vocês eu deixei a melhor, porque dada a necessidade desta igreja eu preciso falar. 6 dias fará toda a sua obra. O 7º dia pertence ao Senhor. Irmão, vamos parar de ser negligente. Eu não escrevi a Bíblia, mas eu acredito nela. Eu sou pastor e eu tenho que falar nisso porque é segurança para você. Você que está deixando o domingo para fazer as suas coisas, seja para dormir até mais tarde, para trabalhar, para passear, para namorar. Para com isso, você está em pecado. Pastor, mas eu tenho uma explicação muito boa. Deus não vai aceitar a sua explicação. Porque a palavra de Deus é maior do que a palavra do homem. 6 dias fará toda a sua obra. O 7º dia é do Senhor. Você acha que Deus não tem poder para te dar comida em 6 dias? Você acha que Deus não tem poder para te dar saúde em 6 dias? Você acha que Deus não tem poder para te dar homem ou mulher para ser sua esposa ou seu marido em 6 dias? Você acha que Deus não tem poder para fazer todas as coisas? Ele criou o universo em 6 dias e descansou no 7º e disse que nós precisamos fazer a mesma coisa. Pastor, mas eu trabalho com escala. Irmão, é diferente. Porque o seu 7º dia é o dia de descanso da sua escala. Pastor, eu estou trabalhando na farmácia. A irmã Andréia trabalha na farmácia. O irmão Wesley trabalha na farmácia. No domingo está escalado, vá trabalhar. Mas tem um dia da semana que é o seu dia de folga. Esse dia você deve se dedicar a Deus. Ler as escrituras, orar, ensinar o seu filho, estar na presença do Senhor. Se há culto na sua igreja, esteja. Você é policial, você está na escala, é motorista de ônibus, está na escala, é médico, está na escala, vá trabalhar, é motorista de caminhão, está escalado para viajar naquele dia, não tem como fugir, vá. Mas no seu 7º dia, devote-se inteiramente ao Senhor. Mas a grande maioria de nós, o nosso 7º dia chama-se domingo. Pastor, mas eu fiz tanta coisa, eu estou tão cansado. Eu aceito a sua explicação. Eu aceito. Completamente. O que eu vou te falar é que Deus não aceita. Porque Ele disse, 6 dias fará toda a sua obra e o 7º pertence a mim. Aí você diz assim, pastor, então se eu não der glória a Deus, eu estou pecando, Se eu me vingar, eu estou pecando, Se eu não devolver o dízimo, eu estou pecando, Se eu não estiver debaixo de um pastorado, eu estou pecando, sim, é verdade. E se eu não guardo o 7º dia, eu estou pecando? Sim, você está pecando. E qual é a consequência? Pastor, eu não vejo consequência nenhuma. Entra dia, sai dia, eu estou aqui. E eu vou vivendo a vida. Eu estou na unção de Zeca Pagodinho. Ou a vida leva eu, ou deixa a vida me levar. E você vai levando até o dia do acerto de contas. As pessoas esquecem que no tempo de Noé, elas casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, e não ligavam para a palavra que aquele profeta dava dizendo, vai chegar o dia do dilúvio. E eles foram vivendo, cada um do jeito que achava que devia, e ninguém ligava muito para a palavra de Deus, até
até que Noé entrou na arca e o anjo do Senhor fechou a porta e o dilúvio começou a cair. Nessa hora eles correram para a arca e disseram: deixa-nos entrar. E o Noé disse: não fui eu que fechei, não posso fazer nada. Irmão, quando você obedece ao Senhor, o que eu estou te falando, eu não estou te falando da quarta dimensão, eu não estou te falando da volta de Jesus, eu não estou te falando de grandes milagres, eu estou te falando de leite, coisas que vocês estão cansados de ouvir nessa igreja, que eu falo na escola dominical, eu falo na terça, eu falo na quarta, eu falo no domingo de manhã, eu falo no domingo de noite, eu falo de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dezembro, eu falo toda vez a mesma coisa. Pastor, não aguento mais, imagina eu, você ouve de vez em quando, eu falo várias vezes, mas eu não me canso de falar porque é segurança para vocês, até que como crianças, vocês se deixem admoestar, se deixem ensinar e aprendam e obedeçam. Eu, Ademir, não perco nada se você não vem. Não perco nada. Fico triste porque eu tenho saudade, mas eu não sou prejudicado. Mas Deus se sente ofendido, porque você trocou o Senhor por qualquer outra coisa. Deus não é bem assim, irmão. Você tem um muro espiritual ao seu redor, que te protege do ataque do diabo e das coisas do mundo. Quando você obstinadamente peca contra o Senhor, você abre uma fissura no seu muro, e você não sabe como é que o mal te alcançou. Ele te alcançou por essa brecha que você deu. Então Paulo diz, atendendo ao tempo, vocês deviam ser mestres, creio eu que Paulo escreveu Hebreus, vocês deviam ser mestres, deviam ter crescido, dar conta de comer comida sólida, comer churrasco, comer fígado de boi, comer jiló. Mas vocês ainda precisam de leite. Irmãos, vamos crescer. E aí você vai perguntar para mim assim: pastor, como é que eu faço o meu crescimento? Eu vou te falar duas coisas. Como é que eu faço para trilhar um novo caminho? Eu quero deixar o caminho velho e quero caminhar um caminho novo. Só tem um jeito, andando nele. Só tem um jeito, andando nele. Eu quero obedecer a Deus. Deus, eu estou te dizendo, eu vou te obedecer. Então comece pelas 5 coisas que eu te falei hoje. Não começa por buscar o batismo no Espírito ainda. Não começa por buscar revelação. Não começa por orar pelo morto para ele ressuscitar. Não começa pondo a mão na cabeça de aleijado para ele ficar curado. Começa dando a Deus o que é de Deus. Começa não se vingando, começa dando glória ao Senhor, começa estando debaixo de um pastorado, de uma igreja só, para que você cresça. Começa guardando o dia do Senhor e sendo dizimista. Começa por aí. Só tem um jeito de eu trilhar uma estrada nova, caminhando nela. Só tem esse jeito. E a segunda coisa, lembrando Ésquilo, que foi um filósofo grego que viveu 525, 450 anos antes de Cristo. Ésquilo disse o seguinte: a sabedoria vem da dor. Ésquilo não era cristão, é antes de Cristo. A sabedoria vem da dor. Sabe por que você sofre? Porque você não se deixou ensinar. Sabe por que você não melhora e sofre e não tem dinheiro, e passa humilhação, e sofre doença, e sofre perda? Porque na dor vem a sabedoria, até que como o animal, o cavalo, o boi que vai contra o aguilhão, você aprende e diz: por que eu estou indo contra algo que me fere? Eu vou deixar isso e vou andar no caminho da obediência. Você sofre perdas e dores para que você aprenda. A sabedoria vem da dor, disse o Ésquilo. Então, em nome do Senhor Jesus, com todo o amor de um coração de pai, de pastor, eu vou te dizer nessa noite: deixe, resolva, escolha não ser mais criança espiritual, escolha crescer e obedecer a Deus em espírito e em verdade. Ah, irmão,
Você vai celebrar, você só vai ter vitória e só alegria, em nome de Jesus. Fique de pé.